Mas tentando focar, então, agora na obesidade no coração. Então, Ronaldo, a gente tem diversos mecanismos, né, que a gente pode estar envolvendo de a obesidade estar relacionada. Então, gordura visceral, a gente acaba tendo citocina inflamatória, hipertrofia ventricular, disfunção diastólica. Vamos entrar a fundo, então, nessa parte aqui de como que a obesidade realmente pode afetar o coração por si só, evitando, fora o que a gente tem de hipertensão contribuindo para risco cardiovascular e a diabetes, que são doenças associadas. A obesidade em si acaba tendo um papel independentemente nisso, né? Perfeito. O que a gente comenta muito é que a obesidade, ela como tivesse dois mecanismos, aspas, nisso, para afetar a saúde cardiovascular. Um é o mecanismo direto, né? No momento em que a pessoa com obesidade, ela faz dislipidemia, hipertensão e diabetes, isso por si só aumenta o risco de doença cardiovascular. A gente está falando de formação de placa de aterosclerose e as complicações, né? Infarto, AVC e morte súbita. E a gente está falando também da hipertensão com HVE e insuficiência cardíaca, né? Então esse é o dano através das doenças associadas. Porém, a gente sabe que o adipócito, ele é uma célula também pró-inflamatória. Não é todo adipócito que se comporta assim. A gente sabe que o adipócito de localização visceral, aquele que está no tronco, ele tem uma produção maior de citocinas inflamatórias, né? Fator de necrose tumoral, IL-6, proteína C reativa. E nessa localização, essas citocinas, elas vão inflamar o nosso endotélio. O endotélio inflamado, a disfunção endotelial, ela acaba promovendo uma série de alterações em órgãos-alvos, coração, sistema nervoso central, função renal. Quais são essas alterações? O endotélio doente, ele perde a capacidade de autorregulação. A vasoconstricção e a vasodilatação ficam prejudicados. Além disso, ele fica mais permeável, e ele permeável facilita a entrada do LDL, mesmo nos valores normais. Então, de repente, você nem tem um LDL muito alto, mas você, mesmo assim, ele extravasa, entra na camada da parede vascular e ali ele promove inflamação e forma a aterosclerose. Então, a promoção da aterosclerose, o mecanismo inflamatório das citocinas, a disfunção endotelial, eles acabam promovendo uma lesão de órgão-alvo, mesmo independente da questão da hipertensão e do diabetes. Perfeito. É um cara que fica cronicamente inflamado, né? Em níveis baixos, mas sempre inflamado, e isso aí acaba inflamando o endotélio e aumentando a permeabilidade, né? E a gente também tem alguns danos em relação diretamente do coração, né? Como hipertrofia ventricular, que isso pode acabar tendo. A gente tem uma disfunção diastólica, a gente tem uma maior constrição até do tecido adipócito em região torácica, enfim, que acaba também aumentando a dificuldade, né, de ter um relaxamento diastólico também, e todos esses outros mecanismos ateroscleróticos, inflamatórios e citocinas que você comentou. Lapa, você quer comentar também alguma coisa aí, cara? Zé, eu acho que aqui um ponto muito importante é o seguinte, com frequência quando eu vou discutir caso lá na HC com os residentes, especializandos, aí eu pergunto, me diz as hipóteses de diagnóstico do paciente, né? E aí o pessoal começa, o paciente polineopático, hipertenso, diabetes lipidêmico, está usando isso. E aí claramente você olha para o paciente é obeso, né? Não está faltando alguma hipótese diagnóstica importante, né? E com frequência o pessoal esquece de colocar obesidade ou sobrepeso ali na lista de problemas, mostrando que muitas vezes para o cardiologista, culturalmente aquilo ali é só alguma outra coisa, né? O paciente está gordinho, está acima do peso, mas ele não visualiza aquilo ainda como um fator de risco importante. Você concorda que você passando visita com o residente, ele nunca esquecer de dizer que o paciente é hipertenso ou diabético? Pois é, mas ele esquece de dizer que o paciente é obeso, né? Ele não coloca lá nas hipóteses diagnósticas. E isso é tão relevante, né, por tudo isso que o Ronaldo estava dizendo, né, esse papel ali na gênese, não só porque aumenta a prevalência desses fatores de risco, como hipertensão, diabetes, etc., mas porque a obesidade per si, mesmo que o paciente seja metabolicamente saudável, LDL está direitinho, glicemia está direitinho, glicada está boa, só por per si ele já causa esse risco, né? Quando eu fiz a minha tese de doutorado, foi em 2019 a apresentação, era justamente sobre isso. A gente pegava pacientes que iam para a cirurgia bariátrica, a gente fazia a eco com stream antes e depois, para ver se melhorava. Depois eu dou um spoiler aí do que é que mostrou. Mas na revisão da literatura fica muito claro isso, né? Com a obesidade por aumento de pós-carga, aumento de volume sanguíneo circulante e vários outros mecanismos, ela pode causar essas alterações cardíacas. É importante, saiu no finalzinho do ano passado o score de risco novo, né, que a gente deve gravar depois um podcast só sobre isso, o score de risco americano que chama PREVENT, né? E o PREVENT fala muito da síndrome cardiorrespiratória
renal metabólica, né? A gente se acostumou muito a escutar sobre síndrome metabólica, né, nas últimas décadas, mas agora os americanos estão falando cada vez mais dessa síndrome cardiorrenal metabólica, que está tudo meio que junto ali, né? E ele divide em 4 estágios, cujo último estágio, o grau 4, seria o paciente já com doença cardiovascular estabelecida, coronariopatia, alguma coisa do tipo, mas o grau 1, que é o grau inicial que começa tudo, é justamente o acúmulo de tecido adiposo, né? Ou seja, o paciente está acima do peso, etc. Mostrando como está na gênese ali da coisa. Não é só uma coisa que está associada, é um fator de risco, sim, importantíssimo e cada vez mais prevalente. Como a gente está dizendo, se a gente comparar a prevalência de hipertensão agora e 30 anos atrás, aumentou. Mas não aumentou como aumentou de obesidade, né? Que foi uma curva muito mais íngreme. Então, se você é cardiologista, residente de cardio, estudante de medicina, por favor, não esqueça de colocar os hipóteses diagnósticos do paciente, sobrepeso, obesidade, inclusive sobrepeso. Tem gente que fala, sobrepeso não conta muito. Conta sim, passou de IMC25, você já começa a ver aumento de risco cardiovascular. É uma variável contínua, né? Não quer dizer que o paciente com IMC de 29 está de boa e de 31 caos, né? É uma coisa que quanto maior o IMC, mais vai aumentando o risco cardiovascular do paciente. Isso que você comentou é muito importante porque, realmente, né, muitas vezes a gente acaba não passando nos antecedentes daquele paciente que ele é obeso, talvez porque as pessoas já querem que você tire a sua própria conclusão olhando isso, mas, de qualquer forma, isso faz parte das pessoas não encararem a obesidade como uma doença, que é uma doença crônica. Isso também vai impactar no tratamento. Porque na hora que a gente está falando do tratamento de obesidade, muitas pessoas entendem que o tratamento é uma intervenção pontual, mesmo que medicamentosa. E até os pacientes têm essa ideia, né? Não, eu vou tomar uma medicação, vou perder meu peso e depois vou ficar sem. Mas as pessoas têm que entender que isso acaba sendo uma doença crônica, assim como a hipertensão, a dislipidemia. Então, mudar esse panorama. E falando de tratamento, um dos piores erros que a gente acaba fazendo corriqueiramente no consultório é chegar e falar para o paciente, olha, então o cara chega lá para uma consulta de check-up, digamos assim, né? E o que ele tem é uma obesidade, é um sobrepeso, e você orienta que ele está numa faixa de peso acima do ideal e que ele deveria perder esse peso. E a gente fala o que para o paciente? Então, tem que fazer atividade física e se alimentar melhor, beleza? A gente se vê daqui 6 meses e aí você perde aí uns 5, 6 quilos e a gente volta a conversar então para ver como é que você ficou. É assim? Não, não é assim, né? Então, a gente tem que saber orientar direitinho mudança de estilo de vida. A gente já gravou um podcast sobre isso, né? Com a doutora Liliane, que a gente acabou falando sobre dieta, alimentação e um pouco mais de como orientar melhor esses pacientes.